o tema da live hoje é autonomia, né? Então, como a ginástica feminina pode te ajudar a manter a autonomia, melhorando a sua capacidade física, tá? E aí, pra gente começar esse bate-papo, eu peguei, né? Eu sempre, nos dias da live, eu estudo um pouquinho, faço uma revisão de literatura e trago temas que sejam interessantes e que tenham relação com o assunto que a gente vai abordar, né? Então, como a gente ia falar de autonomia, eu peguei primeiro no dicionário, assim, a palavra autonomia, o que o dicionário nos traz, né, em relação a essa palavra. Então, olha aqui, ó, definição de dicionário, tá? O que é autonomia? É a capacidade de governar-se pelos próprios meios. Então, a gente cuidar da gente mesmo com as capacidades que são nossas, né? Isso é a nossa autonomia. Aí, foi muito interessante que quando eu estava fazendo a pesquisa, apareceu não uma definição, né, mas uma forma de explicar a autonomia que vem da filosofia. O Kant, aquele filósofo lá de 1700, 1800, descrevia a autonomia aos olhos dele, né? Como é que ele definia, né, a autonomia? Ele falava que era a capacidade da vontade humana de se autodeterminar segundo uma legislação moral por ela mesma estabelecida, livre de influências externas. Então a gente está falando aqui de autonomia, mas no sentido de eu fazer o que eu quero, de acordo com as coisas que eu acredito e não ser influenciada por um mundo externo, tá? Isso é um ponto de vista filosófico, né, que eu trouxe do Kant. Mas aqui hoje eu quero falar da autonomia no sentido dessa definição que eu trouxe para vocês aqui do dicionário, tá? Da capacidade de governar-se pelos próprios meios. Lógico que quando a gente fala da capacidade de governar-se pelos próprios meios, a gente também está falando dessa capacidade de fazer as coisas de acordo com as nossas convicções, com aquilo que a gente acredita que é certo. Mas, como eu sou da área do movimento, sou formada em educação física e fisioterapia, eu quero trazer essa questão da autonomia do ponto de vista das capacidades físicas, porque nossas capacidades físicas vão interferir de forma importante na nossa autonomia. Então é muito... os exercícios, né, o nosso estilo de vida vai ser fundamental para que a gente mantenha a autonomia, tá? Então aqui eu até trouxe, né, o fisioterapeuta, por exemplo, que trabalha muito com essa questão da autonomia dos pacientes, né? Então, o que a gente se preocupa, com o que o fisioterapeuta se preocupa, né? E como a gente pode ajudar as pessoas a governarem suas próprias vidas de forma independente, do ponto de vista da capacidade física, logicamente, né? Apesar de que a gente tem alguns estudos, eu vou trazer aqui, que mostram, inclusive, que quem é fisicamente ativo, quem faz exercícios com uma frequência adequada, tem, inclusive, um melhor desenvolvimento cognitivo. E isso também vai nos ajudar quando a gente pensa na outra autonomia, né? Aí, então eu falei um pouquinho para vocês das definições de autonomia, né? Do ponto de vista físico e filosófico, vamos dizer assim, né? Peguei os dados de um filósofo importante. E eu quero falar para vocês de um outro termo que a gente usa, que tem muita relação com autonomia, e quem é da área da saúde usa muito esse termo, que é capacidade funcional. Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Vou definir aqui para vocês, tá? Eu peguei a definição. O que é a capacidade funcional? É a habilidade para realizar atividades que possibilitam a pessoa cuidar dela mesma e viver de forma independente. Vocês vejam que é autonomia, né? Então, se eu tenho capacidade funcional, eu tenho habilidade de governar a minha própria vida, né? Eu tenho meios para fazer as coisas que eu preciso com as minhas próprias pernas, literalmente, né? Quando a gente fala aí de exercício físico. E a gente usa muito na prática clínica, quem é da área da saúde, a gente usa muito essa capacidade para mensurar indicadores de saúde, para verificar a qualidade de vida dos pacientes, tá? Então a gente fala muito sobre isso, sobre capacidade funcional. E por que eu trouxe isso, né? Porque a gente sabe que a gente está num momento do mundo que a expectativa de vida está aumentando demais. Então, a gente espera viver muitos anos. Nós somos já uma geração que vai viver pelo menos uns 20 anos a mais do que algumas décadas atrás. A expectativa de vida de algumas décadas atrás aumentou muito, tá?
E eu sempre falo isso, que eu quero viver muitos anos, mas eu quero viver muitos anos. Então, a gente ter autonomia, a gente ter capacidade funcional é importantíssimo para que a gente possa viver muitos anos de uma maneira plena e independente, tá? Para que essa vida tenha mais sentido ainda, né? Da gente poder fazer as coisas que a gente quer, que a gente escolhe fazer por livre e espontânea vontade. Lógico que eu falo isso, mas eu também acho importante a gente pensar que em determinados momentos a gente vai precisar de ajuda. E a gente tem que trabalhar para aceitar essa ajuda, né? Mas que seja uma ajuda e que essa ajuda aconteça de uma maneira que respeite a nossa autonomia, a nossa própria vontade, né? Bom, mas falando nisso, então como a gente vai ter um aumento aí da expectativa de vida, a gente já está tendo, ser autônomo, ter uma boa capacidade funcional, ser independente para realizar nossas atividades é fundamental, é extremamente importante, tá? Aí, quando a gente fala assim da área da saúde, como é que a gente avalia a capacidade funcional de uma pessoa, né, a autonomia de uma pessoa? A gente tem algumas escalas que a gente usa e que avaliam dois aspectos importantes, tá? São duas maneiras que a gente tem de avaliar a capacidade funcional, a autonomia dos nossos pacientes. Uma delas são as atividades de vida diária, né? Então, essas atividades de vida diária que a gente faz a avaliação, elas têm relação com o autocuidado do paciente. O que é isso? Capacidade de se vestir sozinho, de tomar banho sozinho, de se alimentar, de ter continência urinária, fecal, tá? Eu tô falando isso, quem é jovem fala, gente, mas isso daí é loucura, né? Mas se a gente for pensar em um idoso da família que já teve que ser cuidado, a gente sabe que muitas vezes essas atividades de vida diária vão perder os idosos vão perder a autonomia. Gente, tem uma salsichinha aqui que invadiu o ambiente, a cachorrinha. Outra coisa que a gente avalia quando a gente pensa em capacidade funcional são as atividades, então a primeira que eu falei, né, atividades de vida diária que tem relação com autocuidado e que muitas pessoas com o processo de envelhecimento vão perdendo algumas dessas capacidades e vão ficando cada vez mais dependentes. E a outra que a gente avalia são as atividades instrumentais de vida diária. Então, AVDs, as primeiras atividades de vida diária, e AIVDs, as atividades instrumentais de vida diária, tá? E aí essas AIVDs, as atividades instrumentais, elas envolvem atividades mais complexas, tá? Então atividades que tenham participação social, então ou falar no telefone, fazer agendamento, marcar consulta, fazer compra, dirigir, usar transporte público, mexer com dinheiro, né? Então essas são as atividades instrumentais de vida diária. Quando a gente fala de capacidade funcional, existem escalas que medem, né? Se a gente está bem, tanto nas atividades de vida diária relacionadas ao autocuidado, como essas atividades instrumentais, que são relacionadas a atividades mais complexas, com relações sociais, com manejo de dinheiro, com organização de agenda e tudo mais, tá? O que pode interferir na diminuição da a capacidade funcional do indivíduo, que diminui a sua autonomia, a sua independência? Fatores sociais podem interferir, as condições de saúde do indivíduo e condições demográficas também, tá? Por quê? Dependendo da minha condição social, se eu tenho doenças crônicas, se eu tenho comorbidades, isso pode interferir, por exemplo, na minha mobilidade, né? Dependendo se eu tenho uma artrose importante, ou se eu fiz uma artroplastia de quadril e eu não estou conseguindo caminhar direito, provavelmente algumas das minhas atividades de vida diária vão ficar prejudicadas. Eu vou perder a autonomia, eu vou perder a minha independência, tá? Se eu tenho alguma comorbidade que afeta o meu cognitivo, então vamos dizer que eu tive um AVC e eu não estou mais conseguindo me comunicar ou fazer pensamentos lógicos. Eu não vou mais ter a capacidade de telefonar para agendar os meus compromissos, de participar às vezes de determinados grupos sociais que eu participava, de pegar um transporte público sozinha, tanto pelas deficiências não, né? Pelas dificuldades físicas como cognitivas, tá? Então a condição de saúde é primordial para que a gente tenha autonomia. E fatores sociais e demográficos também. Eu peguei 2 estudos interessantes. Tem um estudo que foi feito no sul do Brasil, com indivíduos de mais de 80 anos. Eles queriam saber
qual grupo era mais autônomo, tinha mais autonomia, tá? Que eles viram? Que eles compararam idosos da zona rural, lá do sul, foi feito lá na região do Rio Grande do Sul. Então, comparando idosos da região rural e da região urbana, de uma parte ali acho que era Porto Alegre. O que eles viram? Que os indivíduos de 80 anos ou mais da zona rural tinham mais autonomia do que os indivíduos da zona urbana. Eu achei muito interessante, porque isso mostra que, se a gente for pensar, né, vamos comparar no estilo de vida dos indivíduos da zona rural e da zona urbana. Na zona rural, eles são muito mais fisicamente ativos, muitas vezes eles se alimentam de maneira mais natural, vamos dizer assim, com menos industrializados, então a vida deles tem mais movimento, tem menos estresse, acaba que eles vão criando essas capacidades funcionais, né? Essa capacidade, essa autonomia ao longo da vida de maneira natural. Achei muito bacana esse estudo. E um outro estudo que mostrou que nas atividades instrumentais de vida diária, ou seja, essas atividades mais complexas, que envolvem uma parte mais cognitiva e também motora com maior habilidade, quanto maior a idade, quanto mais baixa a escolaridade e quanto mais comorbidades as pessoas têm, pior vai ser essa autonomia, tá? É o que eu falei para vocês. Então, o nível de autonomia e de capacidade funcional vai estar relacionado com vários fatores ambientais, fatores da saúde, do lugar onde essa pessoa vive, das condições que esse local oferece e muito do estilo de vida, tá? Quanto menor o nível de atividade física, menor a capacidade funcional. E é aqui que eu quero chegar, né? Por que eu falei para vocês... Por que eu tô falando para vocês de autonomia e de capacidade funcional? Porque para a gente ser independente, para a gente ter capacidade de decidir o que a gente quer e conseguir fazer o que a gente quer, a gente precisa de um estilo de vida saudável. É muito importante que a gente pense no nosso estilo de vida, né? Nós que vamos envelhecer e viver por mais tempo. Porque quando que a gente perde a autonomia? Via de regra, a não ser que eu tenha um acidente, que eu tenha algum problema neurológico, que eu precise de cuidado, isso é um caso que aqui, para o que a gente está falando, é uma exceção. Mas se a gente for pensar na autonomia, nos ciclos de vida, a gente vai perder, a tendência de perder a autonomia é quando a gente vai ficando mais velho, na maioria das pessoas, né? E aí, por que eu trago isso? Porque eu insisto muito no estilo de vida. A gente precisa pensar no nosso estilo de vida. Como eu me alimento, o tanto que eu faço de movimento no meu dia a dia, como estão as minhas relações, as minhas conexões, as minhas relações sociais, porque isso vai influenciar diretamente na minha saúde, que consequentemente vai influenciar na minha autonomia, na minha capacidade funcional, na capacidade de eu poder fazer o que eu quero com independência, tá? E aí, gente, o que acontece, né? Por que quando eu diminuo a atividade física, a tendência com o passar do tempo é eu ter menos capacidade funcional e menos autonomia? Porque quando eu faço atividade física, eu melhoro todas as minhas capacidades físicas, né? Eu melhoro a minha força, eu melhoro a minha resistência, eu melhoro a minha flexibilidade, a minha coordenação motora e o meu equilíbrio. Eu venho falando de tudo isso ao longo das lives das semanas anteriores, né? Eu fiz live para falar de força, para falar de flexibilidade, para falar de força óssea. E tudo isso eu venho falando por quê? Porque o exercício proporciona todas essas capacidades físicas, ele melhora e ele mantém. Então quem já tem, se continua a fazer exercício, mantém, e quem não tem pode adquirir, pode melhorar em relação a essas habilidades físicas. Isso vai fazer com que a gente tenha mais autonomia, isso vai fazer com que nós tenhamos uma melhor capacidade funcional, né? Que foi o que eu falei agora no comecinho. Outra coisa, quem faz atividade física, independente do tipo, aqui eu tô falando de atividade mesmo, tá? Pra gente tentar colocar movimento na vida. Eu já falei isso muitas vezes em lives anteriores, que o importante é colocar movimento na vida. Seja movimento através da dança, da yoga, de fazer as atividades na casa, mexer no jardim, subir e descer escada. Todo movimento conta. Todo movimento conta. Esse é o novo movimento, né? A Organização Mundial da Saúde lançou novas diretrizes de atividade física, onde eles reforçam isso. Se você não pode fazer 1 hora inteira de exercício na sua agenda porque não consegue, coloca
pequenos blocos de 10 minutos, por exemplo, né, de subir e descer escada, isso a gente sempre pode. A gente pode incluir algum tipo de movimento. Então, todo movimento conta. Quem faz atividade física regular, quem tem esse hábito do movimento, do exercício, da atividade física, seja ela qual for, tem uma menor chance de desenvolver doenças crônicas não transmissíveis. Vocês sabem o que é isso? O que são as doenças crônicas não transmissíveis? São aquelas doenças que não são transmissíveis, como o próprio nome diz, né? Então, diferente, por exemplo, hoje a gente fala muito da Covid, né? Que é transmitida por um vírus, por exemplo, algumas por bactérias, né? Então, essas doenças crônicas, elas não são adquiridas por nenhum micro-organismo, especificamente, tá? Elas são adquiridas por hábitos. Normalmente, elas vão ter uma duração longa, né? O desenvolvimento dessas doenças é de longa duração. Elas progridem lentamente, muitas vezes de forma silenciosa, e tem muita relação com a genética, logicamente. Então, tem pessoas que têm uma propensão genética a desenvolver determinadas doenças crônicas, mas muito pelo ambiente e pelo estilo de vida. Quais são essas doenças crônicas não transmissíveis? As principais que a gente vê muito aí atualmente na vida moderna, na sociedade moderna. Diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão, né, que a gente pode colocar junto disso aí, a obesidade, tá? Então, essas doenças, elas vão acontecendo ao longo do tempo, elas vêm de forma lenta, muito relacionadas ao estilo de vida, e elas diminuem muito a nossa expectativa de vida. Diminuindo a expectativa de vida e a qualidade de vida, elas podem atrapalhar, sim, a nossa autonomia. Peraí que eu tenho uma visitante aqui, aparece aqui, ó. Ó, que linda minha visitante. Ela tá fazendo a lição, desculpa, gente. Deixa eu ver. O que é isso? Plástico e metal, vidro e madeira. Metal é ferro? Pode ser ferro e alumínio. Desculpa, gente. Então, que a gente considera, né? Eu sempre faço um levantamento aqui. Hoje em dia, na sociedade atual, a gente considera o sedentarismo uma pandemia. A gente está falando tanto de pandemia, né? A pandemia relacionada à Covid-19. O sedentarismo, gente, ele é uma pandemia. E é uma pandemia silente. Tá? Ele traz muitos malefícios, ele aumenta muito as chances de desenvolver essas doenças crônicas não transmissíveis que eu falei para vocês. Diabetes, coronariopatias, hipertensão, obesidade, todas essas doenças pulmonares, que mais que eu anotei aqui? O câncer está dentro dessas doenças crônicas não transmissíveis, tá? Então o sedentarismo está ligado a todas essas, e tem mais, deixa eu ver aqui mais que eu pulei alguma. Doenças, por exemplo, o AVC pode ter muita relação com um estilo de vida inadequado e com doenças crônicas. Então, a hipertensão, hipercolesterolemia podem trazer uma probabilidade maior da gente ter um AVC, por exemplo, né? Então, fazer atividade física, gente, tem um artigo que foi publicado em 2012, se eu não me engano, naquela revista The Lancet, falando que atividade física é o melhor remédio que existe. Se a gente conseguir tirar alguns dos remédios que a gente toma, tem gente que já está mais velha que tem aquela lista de remédios, né? Tem muitas pessoas que, eu não tô aqui falando para ninguém jogar remédio fora, tá? Só tô falando que muitas vezes com mudança de estilo de vida, que envolve exercício, alimentação, manejo do estresse, um monte de coisa, e a gente precisa ter disciplina para isso e vontade, mas a gente pode sim diminuir a quantidade de remédios que a gente toma, porque o exercício, ele é um remédio, ele é um dos melhores remédios que existem, tá? Então, por que eu tô falando nisso, né? Olha que interessante. Então, o sedentarismo é uma pandemia, ele é uma pandemia silenciosa que está trazendo muito estrago para a sociedade moderna. A gente tem que mudar esse padrão, tá? A gente tem que colocar movimento na nossa vida. Vou repetir aqui, todo movimento conta, já falei isso antes, né? Eu preciso ter ossos fortes, eu preciso ter músculos bem trabalhados. Então, aquilo que eu falei para vocês, o que o exercício traz? Força, resistência, flexibilidade, coordenação e equilíbrio. E eu preciso também ter aí um esqueleto forte para que essa minha máquina, que é o meu corpo, funcione adequadamente, tá? Tem estudos também mostrando, né, que as atividades ao ar livre, atividade física,
ela faz bem para essas doenças crônicas que eu tô falando aqui, mas ela faz muito bem para a saúde mental também. Tem vários estudos mostrando melhora de níveis de ansiedade, depressão, de transtornos, né, de saúde mental com atividade física. E ao ar livre, isso é potencializado. Né, isso é potencializado. Então, sim, muito legal pegar sol. Lógico que, se a gente for pensar aqui do ponto de vista dermatológico, é importante a gente tentar pegar o sol naqueles horários melhores, que não tem aquele pico tão forte, e proteger principalmente as regiões que a gente sabe que tem mais pintas, né? As mulheres que também não querem ter um envelhecimento da pele, proteger a pele, colocar filtro solar, mas alguns minutos em regiões do corpo expostas sem filtro solar parece ser indicado também, que esse efeito aí de ativação da vitamina D é melhor, tá? E, bom, voltando aqui, né? Então, o que eu falei pra vocês que o sedentarismo é uma pandemia, ele é uma pandemia, a gente tem que combater, todo movimento conta, a gente tem que incluir movimento na nossa rotina. E aqui, ó, o que eu escrevi, que eu peguei de um texto que eu já tinha escrito. Mesmo com o aumento da expectativa de vida que a gente está tendo atualmente, por conta da melhora dos sistemas de saúde, né, do desenvolvimento da medicina e da tecnologia, a gente está aumentando a expectativa de vida, né? A gente tem vacinas, a gente tem medicamentos que controlam doenças, então a gente experimentou um aumento muito importante na expectativa de vida nas últimas décadas, devido justamente a esse avanço tecnológico, esse avanço da medicina, né? Mas pela primeira vez, olha que interessante isso, né? Para as gerações futuras, essa pandemia, esse estilo de vida inadequado que a gente está tendo, pode fazer com que haja uma inversão desses valores aí de melhora de expectativa de vida. Então, tudo aquilo que a gente conseguiu com o avanço da medicina e da tecnologia, se a gente continuar tendo esse estilo de vida inadequado, moderno, a gente pode voltar a ter uma redução, tá? Porque essas doenças crônicas, elas vão cada vez aumentar se a gente não mudar esse jeito aí, esse estilo de vida. E isso pode atrapalhar muito a expectativa de vida. E pior, que eu acho, não é nem a questão de a gente viver menos, mas a gente pode até continuar vivendo mais, mas vivendo sem qualidade, sem autonomia, sem capacidade funcional, que é o tema aqui da live de hoje, tá? Que eu coloquei mais aqui que eu não posso esquecer? Que atividade física melhora a função de todos os sistemas corporais e também o desempenho cognitivo, o cérebro. Tem vários estudos mostrando que a atividade física, independente da intensidade, tá? Tem estudos que tentaram comparar atividade mais intensa com atividade mais moderada, mas assim, independente da intensidade, existem benefícios para o cérebro. Alguns dados que eu trouxe aqui de estudos publicados, assim, tem estudo comprovando diminuição do nível de glicose sanguínea, da glicemia, com a prática regular de exercícios. Então, assim, se você já está pré-diabético ou já é diabético, ou seja, você já tem uma doença crônica, se você fizer exercício, não é porque você já tem que tudo está acabado. Não, se você começar a fazer exercício, você pode diminuir esses níveis aí glicêmicos, incluindo atividade física. Lógico que tem que ter o acompanhamento médico, o acompanhamento nutricional, tudo isso é importantíssimo. Mas, do ponto de vista do movimento, se você incluir movimento na sua vida, você consegue diminuir. Tem estudos científicos comprovando isso. Tem estudos científicos comprovando diminuição do risco de eventos cardiovasculares naqueles indivíduos que praticam atividade física regularmente. Então, se você já é um cardiopata, tem gente que tem receio, né? Fala, poxa, eu já sou cardiopata, eu posso fazer exercício? Pode. Só que a diferença é que se você já tem aí uma alteração cardíaca, uma doença cardíaca, uma alteração aí, você vai precisar muito mais ainda do acompanhamento de um profissional que entenda. Ele vai regular a intensidade do teu treino, volume de treino, frequência, então você vai precisar de um acompanhamento. Mas, se você tiver esse acompanhamento, você também pode melhorar os seus níveis fazendo exercício, tá? Outra coisa, estudos comprovando, gente, olha que legal isso, diminuição do risco de desenvolver câncer, vários tipos de câncer, tá? Fazendo atividade física. Então, quando eu falei para vocês daquele estudo de 2012 que falou que exercício era o melhor remédio que a gente poderia
prescrever para alguém, vejam só quantas doenças crônicas já existentes ou as que não existem ainda que a gente quer prevenir, que o exercício físico consegue englobar, tá? Então, assim, eu não tenho dúvidas que dentro do estilo de vida, o exercício é um ponto muito alto. E volto aqui falar pra vocês, se você não gosta, pode ser que você que tá assistindo aí, você não gosta de fazer ginástica. Você fala, gente, eu conheço um monte de gente, várias amigas minhas falam, como é que você... É porque eu gosto, né? Então, sempre que alguém tá falando comigo, ou eu tô na bicicleta, ou eu fiz uma caminhada, dificilmente eu fico um dia sem fazer exercício, nem que seja um pouquinho. Hoje, por exemplo, foi um dia corrido. Eu peguei uma brecha que eu tinha de manhã e fiz meia hora de exercício mais puxado, com peso, com agachamentos, né? Ginástica feminina eu fiz, que eu pego alguns movimentos e eu faço já com peso para aumentar um pouco a intensidade. E tem gente que não gosta, fala, gente, você é louca, né? Eu odeio fazer exercício. E aí que eu acho que entra essa questão da gente ser gentil com a gente mesmo, né? Então, o que eu posso fazer que me agrada, que me dá um pouco de prazer, ou que pelo menos é menos sacrifício? O que eu posso fazer para incluir movimento no meu dia a dia? Que tipo de intervenção que eu posso usar, né? E aí a gente tem que encontrar, porque todo movimento conta. Então, sei lá, eu gosto de dança, eu vou procurar fazer dança. Se eu não consigo, não tenho tempo de ir para uma academia, põe a música em casa e se mexe, dança, sabe? Faz movimento. Todo movimento conta para tirar vocês dessa zona aí do sedentarismo, tá? Outra coisa que foi publicada nessa diretriz aí de 2020 de atividade física, quando eu falo que todo movimento conta, e todo o tempo que vocês puderem ficar a menos sentados, conta muito, tá? Então, não é só fazer exercício. Eu faço 1 hora de ginástica de manhã, faço 1 hora de caminhada, ou tenho um personal que vem 1 hora, eu faço o meu exercício, e aí eu vou pro escritório e fico o resto do dia sentado. Isso também não é legal. É melhor que você tenha várias pausas de movimento ao longo do dia, tirando esse tempo muito grande sentado, os efeitos são melhores, tá? Do que fazer 1 hora de atividade e depois passar 8 horas sentado. E aí, quais são as estratégias para a gente tentar evitar isso, né? Por exemplo, tô aqui fazendo a live, né? Agora eu tô sentada, eu já tava aqui estudando um pouco, já faz 1 hora que eu tô aqui. Então quando acabar a live, vai fazer 2 horas que eu tô sentada. Agora que eu tô aqui com vocês, eu não vou levantar e ficar me mexendo, né? Porque não combina. Mas quando eu tô estudando, eu tenho aqui um ritmo, a cada 1 hora eu me levanto. Eu moro num sobrado, então eu desço, tomo água, subo a escada, vou para algum lugar. Tem alguns finais de semana que eu tenho aula de pós-graduação e agora está sendo online. E isso pode ser que esteja sendo aí uma rotina de muitos de vocês, né? De trabalhar muito tempo home office, fazer reunião. O que vocês fazem, gente? Levanta no meio da reunião, sabe? Vou levantar, eu tô falando com vocês e eu vou marchar no lugar, tá? Eu faço isso direto. Eu tô andando, meus alunos da faculdade, vira e mexe eu fazer isso. Falava, gente, vamos parar um pouquinho e eu fazer exercício, põe uma música pra quebrar. Então, assim, marchar no lugar, subir e descer a escada, dançar. Outra coisa muito legal que eu faço, em vez da cadeira, às vezes eu sento na bola de pilates. E aí eu tô trabalhando e eu fico fazendo mobilidade pélvica, né? Então eu faço um movimento para frente e para trás, para um lado para o outro, eu trabalho o meu abdômen, faço alguns exercícios da ginástica feminina sentada na bola. Isso tudo faz com que a gente fique menos tempo parado, né? Então são pequenas estratégias fáceis de incluir no dia a dia e que vão trazer movimento. Quanto mais movimento a gente tem, menos sedentário a gente menos doenças crônicas a gente tem, mais tempo e melhor a gente vive e mais autonomia e capacidade funcional a gente tem. Então vejam que vocês não precisam se matricular numa academia se vocês estão sem grana e sem tempo. Se vocês não gostam de nenhum tipo de atividade física, vocês podem fazer essas estratégias que eu falei. Tudo isso conta, todo movimento conta, tá? Lógico que, se a gente for pensar no ideal, é uma intensidade adequada. Já falei para vocês, entre 150 e 300 minutos de atividade intensa por semana. Não é tão fácil alcançar isso. Mas se a gente quer melhorar condicionamento físico, assim, os efeitos, quanto mais intensa essa atividade física, melhor.
tá? Então, de repente, se você não pode ir para academia, mas você acha que você consegue usar uma estratégia dessa, vai a pé para o seu trabalho, passeia todo dia com o seu cachorro um quarteirão a mais do que você estava acostumado. Quando você vai em algum lugar, para o carro mais longe, né? O que a gente faz quando a gente vai no shopping, por exemplo? Você fica buscando aquela vaga que é a mais pertinho da entrada do elevador. Faz o contrário, para naquela mais longe. Porque só de fazer isso, imagina quantos passos a mais você já deu no seu dia. Outra estratégia é usar relógio contador de passos. Então a gente tem que estar... Para você não ser sedentário, você tem que dar no mínimo 5.000 passos por dia. Para quem cuida da casa, por exemplo, né, no começo da pandemia aqui, que eu estava muito em casa e eu cuidei, minha casa é grande e eu estava cuidando da casa toda, eu dava 10.000 passos por dia fácil. Quando comecei a sair de novo, ficar mais aqui parada, que já estou com ajudante de novo, assim, a redução do número de passos é incrível. Então a gente tem que se monitorar, a gente tem que se mexer mais, sabe? Não pode ter preguiça não, para o carro mais longe, faz mais coisas a pé, isso tudo ajuda muito, tá? E aí, por que eu tô falando, né? É dica boa, né, Laura? Eu acho essas dicas fantásticas, porque faz diferença. E traz resultado para a saúde, tá? Porque às vezes a gente não pode ter, por exemplo, um personal trainer, né? E você fala, pô, e a gente fica se pegando a isso. Ah, eu não faço ginástica, putz, porque eu tô sem grana. Não dá para me matricular na academia, eu não tenho grana para pagar um personal. Ou não tenho tempo, tô trabalhando pra caramba, tô em home office, minha cabeça tá cheia, não dá para colocar movimento no meu dia a dia. Para todas essas desculpas, vamos dizer assim, né? Eu sei que são desculpas que tem aí o seu fundamento, não estou desmerecendo, mas para todas elas a gente tem uma alternativa. Deixa um pezinho do lado do computador e trabalha o braço. A cada hora você faz um grupo muscular. Então, assim, na primeira hora você faz bíceps e tríceps. Na próxima uma hora você vai fazer agachamento. Na outra você vai subir e descer na ponta do pé. Sabe? Vai pondo esses movimentos, vai fazendo pequenos breaks no seu dia. Com certeza você vai ganhar muito em saúde, tá? E aí, o tema da live. Quando eu ganho saúde, quando eu coloco movimento, eu evito doenças crônicas, eu melhoro a minha capacidade funcional e eu melhoro a minha autonomia. Então, pensando no envelhecimento, numa longevidade bacana, por que é legal, né? Hoje em dia a gente fala tanto, os 40 a mais, o mercado de trabalho, a gente sabe que ainda existe muito preconceito com as pessoas que estão entrando aí nessa faixa etária. A gente tem até um nome para isso, é etarismo, né? Ou ageísmo, mas tem um movimento muito grande aí para tentar reverter essa situação. Eu participo de forma muito engajada aí nesse movimento, porque eu acho que depois dos 40, eu tenho 45 e, nossa, eu tenho muita coisa para fazer, sabe? Eu ainda penso que de repente eu posso começar uma coisa nova daqui 10 anos, né? E acredito que vocês também. Só que para a gente conseguir manter aí essa capacidade de participar e de ser ativo, de ser independente, a gente tem que pensar no estilo de vida. A gente tem que incluir movimento, a gente tem que se alimentar adequadamente, sem neurose, com gentileza, como eu sempre falo. Melhorar o estilo de vida de forma gentil, sem virar um outro problema. Porque às vezes a gente fica tão focado, eu tenho que fazer tanto de exercício, eu só posso comer isso, eu não posso fazer aquilo, eu tenho que dormir quantas horas, e isso vira uma neurose, né? Não é uma questão de virar neurose, é uma questão de tentar incluir de maneira sutil no dia a dia um estilo de vida mais bacana. E aí, né, como eu coloquei lá no título da live, né, o título deixa eu pegar aqui, que eu anotei aqui para não esquecer, como a ginástica feminina pode te ajudar a manter a autonomia, melhorando suas capacidades físicas, né? Então agora que eu falei num panorama geral, eu vou trazer um pouquinho do aspecto da ginástica feminina em si, né? Porque é o método que eu trabalho, é o método que eu estudo já há muito tempo e que eu sei que dá resultado. E aí quando eu falo de resultado eu penso muito, lógico, a ginástica feminina ela tem um foco muito importante no assoalho pélvico, que é o ponto primeiro dela, né? Esse trabalho mais focado aí na saúde pélvica. Então isso melhora muito desde o começo. E aí depois, quem já fez o curso sabe, né? Tem algumas alunas aqui, eu vi a Denise e agora estava entrando, eu não vi. Mas quem sabe, quem fez sabe que a gente usa o assoalho pélvico e depois a gente vai
trabalhando essa ativação do assoalho pélvico junto com outros grupos musculares, tá? Então, a gente trabalha o assoalho pélvico associado ao corpo inteiro. E os exercícios, eles são muito amplos. Eles trabalham mobilidade, o que traz um pouco mais de flexibilidade ao corpo. Eles trabalham força, resistência, coordenação e equilíbrio. Então, quando a gente pensa que é um método de exercício que acaba englobando todas essas capacidades, a gente tem uma melhor autonomia, porque a gente melhora as nossas capacidades físicas de maneira global quando a gente faz, tá? Eu tenho exemplos, por exemplo, tem uma aluna minha, que já é minha aluna há muitos anos, porque esse método eu já desenvolvi há uns 15 anos, né? Então eu tenho turmas presenciais, tem algumas turmas que estão comigo desde o comecinho, algumas alunas, né? E uma delas, conversando comigo, falou, ó, pensa, eu tenho essa turma há 15 anos. Essa especificamente que conversou comigo está agora com 75. Então, quando ela começou a fazer, ela tinha 60. 15 anos, né? Então, uma mulher de 60 para 75, a gente percebe muitas mudanças no corpo, né? Muitas alterações. E ela fala muito isso. Ela fala, ó, depois dos 70 eu percebi que meu corpo mudou muito e muito rápido. Que ela me conta um pouco, ela traz um pouco essa questão da autonomia. Ela é autônoma, ela faz tudo sozinha, tanto do ponto de vista intelectual como do ponto de vista físico, mas ela fala que ela sente diferença, que o que ela fazia em 10 minutos, agora ela faz em 20, né? O que ela não sentia nenhum cansaço, agora ela sente. O que ela fazia com muita flexibilidade, ela faz agora, mas percebe que ela já tem um pouco mais de rigidez, pelo próprio processo de envelhecimento. E olha que interessante que ela falou. Então, enquanto ela estava fazendo a ginástica feminina, com o grupo, né, sempre fez, ela se sentia muito bem. E com a pandemia a gente parou de ter os encontros presenciais. Eu fiz algumas aulas pelo Zoom, mas agora eu não estou conseguindo tempo para fazer, então estamos sem a aula. E o que ela faz é às vezes caminhar e tudo mais, mas ela perdeu um pouco o ritmo de fazer essas aulas com frequência. E ela falou assim, que ela sentiu uma diferença muito grande dessa parada de exercícios com essa frequência adequada, né? Porque o que acontece? A gente se encontrava toda semana. Então esse estímulo para o corpo, para essas capacidades que a ginástica feminina trazia para ela, eram importantíssimos. Ela percebeu isso agora que ela parou de fazer. Eu não estou mais fazendo e eu estou sentindo uma falta grande. Eu estou percebendo que o meu corpo não está respondendo tão bem como ele respondia naquela época. Tá? Tanto que a gente está se organizando para poder já voltar com os encontros presenciais. Então, a gente manter um nível de atividade física com frequência e uma atividade física que englobe todas essas capacidades, né? Que pensem que o corpo precisa trabalhar, força precisa, resistência precisa, coordenação e equilíbrio, é importantíssimo. Incluir isso, né, no estilo de vida, com certeza vai trazer mais anos e melhores anos de vida. Então a gente tem que pensar muito nisso, né? E o método da ginástica feminina traz isso. Então quando eu digo para vocês que a ginástica feminina pode sim ajudar a manter a autonomia e melhorar as capacidades físicas, é porque o método foi desenvolvido pensando em trabalhar todas essas questões, né? Então quando eu pensei nos exercícios, na evolução dos exercícios, lógico que a evolução ela acontece de forma gradual para quem está começando, né? Então ela tem que ser feita do básico de exercícios mais simples e ela vai evoluindo gradualmente. Eu vou dando sobrecarga. Quando a gente fala de treinamento físico, sobrecarga é aumento do tempo, do tempo de contração, do número de contrações. Quando eu tenho na ginástica feminina eu não uso nenhum aparelho, né? Posso até usar, mas nos meus grupos de ginástica feminina online vocês não precisam de nada, as alunas só usam o peso do próprio corpo. Mas se eu estou falando, por exemplo, de musculação, aumentar a carga, né, o peso é um aumento é uma sobrecarga que vai fazer. Por que eu tenho que pôr sobrecarga? Eu tenho que fazer meu corpo ter um estímulo maior para que ele possa me dar resposta, né? Então, aumentar a sobrecarga periodicamente é um dos princípios do treinamento para que eu consiga ter uma resposta. E isso pode ser de variadas formas. Se eu quero treinar coordenação, o estímulo, o aumento da intensidade, a sobrecarga, não vai ser número de repetições. Vai ser, por exemplo, se eu fazer um exercício com os 2 pés apoiados, eu vou fazer num pé só, né? Ou eu vou levantar meu braço, eu vou criar movimentos que vão exigir uma resposta mais
intensa do meu corpo. E isso eu uso na ginástica feminina. Então a gente tem exercícios que começam no básico, e aí a gente faz, por exemplo, um exercício deitada com apoio das duas pernas. E aí, na próxima, daqui a algumas aulas, esse mesmo exercício com a retirada de uma das pernas. Então, assim, eu tô precisando trabalhar todos aqueles músculos que eu aprendi inicialmente de uma forma nova. Então, eu vou precisar criar uma nova estratégia de equilíbrio e de ativação muscular para o meu corpo, tá? Então, por isso, sim, a ginástica feminina pode ajudar a melhorar a capacidade funcional e autonomia. Porque se eu trabalho o meu corpo, penso em todas as capacidades e mantenho uma frequência de estimulação adequada, fisicamente o meu corpo vai estar apto a se manter com independência, tá? Então essa aluna que eu falei para vocês aí de 75 anos que notou a perda de capacidade física com a parada dos exercícios é um exemplo clássico. E ela perdeu, quando eu falei para vocês, né, no comecinho da live, de como a gente mede a capacidade funcional do indivíduo, né, o profissional da saúde, ele mede as atividades de vida diária, que são as atividades básicas de vestir, tomar banho, continência e se alimentar, e as atividades instrumentais de vida diária, que tem relação com atividades mais complexas, relações sociais, manejo de dinheiro, dirigir, usar transporte, tá? Quando eu penso nas atividades de vida diária, olha que interessante, né? Essa questão dessa aluna, por exemplo, que eu falei para vocês de 75 anos. Ela é independente? É. E o que ela notou quando ela parou de fazer a ginástica feminina? Então, além dela perceber que ela tinha menos flexibilidade, que ela estava mais lenta, com mais dificuldade para fazer os movimentos do dia a dia, ela percebeu também uma piora dos sintomas urinários. Ela falou assim, olha, eu nunca tava com alteração de urgência miccional, né? Ela falou assim, porque antes de fazer ginástica, às vezes ela sentia urgência. Ela tinha vontade de fazer xixi e às vezes não conseguia chegar no banheiro e escapava um pouco. Quando ela começou a fazer os exercícios da ginástica feminina, e a gente trabalha muito o assoalho pélvico dentro do método, ela passou a ter um controle maior do assoalho pélvico e começou a controlar melhor a urgência. Essa é a grande vantagem do curso online, né? A gente não tem o encontro caloroso presencial, não tem. Mas, ao mesmo tempo, se você tem ali no aplicativo, você liga a hora que você pode, no lugar que você quiser, porque você pode abrir pelo tablet, pelo celular, pelo computador, pode conectar o celular na TV para ficar maior, quem não enxerga muito bem. E aí você faz o exercício e não precisa de equipamento nem nada, só do corpício, como diz a minha filha. Agora ela vai para a escola, não pode levar muita coisa. Falou, mãe, a professora falou que é para ir eu e o meu corpício. E aí eu falei, vou usar isso para ginástica feminina. Você precisa do aplicativo num cantinho na sua casa do seu corpício. E isso, gente, vai fazer com que você mantenha uma boa saúde física, você mantenha a qualidade do teu corpo. Cris, é o corpício. Eu vou até usar agora esse termo, eu adorei. Para fazer ginástica feminina, o que eu preciso? Eu preciso de um espaço pequeno, vontade, disposição, 20 minutinhos e o corpício, né? Então, eu recomendo muito a ginástica feminina como uma maneira de melhorar, de manter e melhorar a autonomia e melhorar as capacidades físicas, tá? Por quê? Por conta disso tudo. Porque os exercícios foram pensados de uma maneira didaticamente muito bacana, então eles começam fáceis, qualquer pessoa pode fazer, tá? Nas nossas turmas a gente tem grupos muito heterogêneos, né? Nas 3 turmas de ginástica que a gente já lançou, os grupos são heterogêneos. A gente tem mulheres mais velhas, mulheres jovens, mulheres que já fizeram exercício, outras que nunca fizeram. Inclusive tem algumas que têm algumas comorbidades, ali, vamos dizer, né, dor nas costas, alterações de quadril. E aí no próprio aplicativo, às vezes elas perguntam, olha, eu tenho uma hérnia de disco, esse movimento dói. E eu vou tentando, logicamente, gente, que dependendo do caso, eu sempre recomendo que procure um profissional pessoalmente, que faça uma avaliação, né? Mas normalmente nos grupos, mesmo eles sendo heterogêneos, a gente consegue melhorar a capacidade física de todo mundo, né? Teve turma já que tinha aluna que fazia jazz, balé, yoga e que adorou fazer a ginástica feminina. Eu até falei, poxa, será que ela não vai achar fácil? Porque ela já faz tanto exercício e o método ele começa do básico e ele vai evoluindo ao longo do tempo. São 4 semanas. A primeira semana é bem básica, muito focada no treino do assoalho pélvico, e aí a gente vai começando a fazer conexão com respiração, com mobilidade, com ativação abdominal.
A segunda semana isso vai ficando mais intenso. E aí na terceira e quarta semana é ginástica mesmo. Porque daí, assim, o que eu entendo, né? Quando eu desenvolvi a metodologia aqui, em 2 semanas elas conseguiram aprender a ativar o assoalho pélvico adequadamente. Elas aprenderam a fazer a ativação abdominal, respirar em conjunto, e aí elas podem aplicar isso em exercícios mais complexos. E aí a semana 3 e a semana 4, elas têm exercícios variados para o corpo todo, que vão acontecendo do mais fácil para o mais difícil. Então eu sempre coloco, por exemplo, essas alunas que são mais avançadas, tem algumas aulas que eu falo, agora vem um desafio. Então, de repente, por exemplo, aquelas senhoras mais sedentárias que têm alguma alteração, elas não vão fazer o desafio, né? E as mais adiantadas vão lá e fazem o desafio. Então, dá para fazer de qualquer idade, em qualquer nível aí prévio de exercício, e com certeza, assim, eu já apliquei a ginástica feminina no meu doutorado. Já tive alunas que aplicaram o método em iniciações científicas com outros públicos, em jovens, em bailarinas. Tem mais uma integrante aqui na live. Ela veio aqui falar oi pra mim. Vai lá, Chica. Então, assim, eu já usei o método em pesquisas científicas com resultados satisfatórios. Então, eu posso falar que melhora, né? Porque eu comprovei isso com pesquisa. E eu tenho também os dados das minhas alunas, que fizeram já 3 turmas online. A gente faz questionário, a gente faz reunião no Zoom, eu bato papo com elas e elas contam que melhoraram. Então eu consigo comprovar isso para vocês. Eu falo assim, eu só tô falando aqui porque eu sei do que eu tô falando, eu não ia estar vindo aqui para falar besteira, né? Se eu dou aqui minha cara é porque eu sei que funciona. Então vou finalizando, tá? Queria agradecer muito a participação de vocês e até se vocês quiserem compartilhar, curte aqui no IGTV, isso é sempre legal, gente, sabe? Curte, compartilha, manda pro pessoal, é muito bom, tá bom? Obrigada pela presença, bom restinho de semana e até. Tchau, tchau.